Apoio Carmen Stephens e Zaeli. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Entre Elas. Este é um novo programa da TVUP que vai abordar desde os temas como saúde, beleza, comportamento, até dicas de turismo e entrevistas especiais. O Entre Elas vai ter diversas nuances e você é o nosso convidado especial. O programa vai ao ar toda segunda e sexta-feira, às 11h30 da manhã e com reprise às 20 horas. E nós estamos começando a primeira edição do programa Entre Elas. E nós começamos o programa com ela, que é autora e escritora da coleção Vire a Página, Rio Sagrado, Papel Machê e Um Araminha, O Contador de Histórias. Consagrada já na literatura infantil, ela coordena o projeto da Biblioteca Itinerante. Eu estou falando de Ângela Russi. Ângela, primeiro teve toda essa afinidade sua de leitora. Como que foi esse salto, esse passo para a escritora? Principalmente começando aí, né, com essa coleção de Vire a Página. Foi uma coisa bem interessante, porque eu nunca me imaginei escritora enquanto leitora. Comecei a ler muito cedo, sempre fui ratinha de biblioteca, lia muito emprestado. Meu primeiro livro eu ganhei aos 12 anos e a partir dali eu vi que eu podia comprar os meus próprios livros, ter os meus próprios livros e daí não parei mais. E teve algum momento em especial que se tornou a escritora, que apareceu a escritora? Sim, eu sempre escrevi, mas muito para mim, aquelas coisas de diário de adolescentes, né? Mas em 2006 eu passei por um problema de saúde, eu fui internada, tive que fazer cirurgia, depois tratamento de quimioterapia e radioterapia. E num desses dias em que eu estava fazendo tratamento, eu vi um garoto, eu precisei fazer quimioterapia junto com as crianças no hospital, e eu vi um garoto que chorava muito e não queria permitir que colocassem agulha no braço dele para que ele pudesse receber o remédio. Naquele momento eu tive uma ideia de fazer histórias para que as crianças compreendessem o porquê que elas precisariam estar ali. Porque eu também tinha vontade de chorar, de ir embora, de não ficar, mas eu adulta já sabia que era necessário. E como eu sou professora, sempre lidei muito com literatura em sala e contava muitas histórias para meus alunos, eu imaginei escrever uma história falando disso, do poder de um herói, que seria o Químio, e ele entra no corpo da criança pela agulha. Eu tive essa ideia depois de um salmo que eu rezei e rezava muito na época, que dizia que Deus era o caçador do mal. E quem era o caçador naquele momento? Era a quimioterapia. Amando de Deus, ele entrava e entrava pela agulha. Então a criança, nesse universo mágico da literatura, das histórias, ela podia imaginar, naquele momento da agulha doendo no braço dela, que passava um herói por ali. E aquele herói era que ia fazer a diferença na luta do bem contra o mal sendo a doença e o bem vencendo através daquele herói. E nesse período você é cometida por essa doença, você teve um momento que alguém te ajudou e com tempo, digamos assim, ocioso, né? Teve esse olhar para você, olhar sobre a vida, algo mais reflexivo. Como que foi esse período na sua vida? Sem dúvida, foi um período de muita reflexão, porque a gente corre muito, né, durante a vida. Você trabalha, você estuda, você tem família e daí quando você para por causa de uma doença, não tem para onde correr. Você tem que pensar na vida. E sem dúvida nenhuma, eu pensei muito sobre a minha vida, sobre o que eu fazia naquele momento, trabalhava muito e pensei, e se eu tivesse morrido? E se minha vida tivesse acabado aqui? O que é que eu não fiz, que eu tinha vontade e não me permitia por falta de tempo? Conseguiu conhecer um pouco mais quem é Ângela Russi? Sem dúvida. E a partir disso, eu criei algumas coisas para a minha vida, como por exemplo uma lista de desejos, coisas que eu queria ter feito e que eu falava, não, um dia eu vou fazer, não, mais pra frente. Se eu tivesse morrido, eu não teria feito. E um dos primeiros desejos, é muito engraçado, Thalita, que era conhecer o Ziraldo, que é o meu autor favorito, infantil, lia muito para as crianças. E daí eu falei, eu vou. E fui. Então, quando eu cheguei perto dele, foi o primeiro grande sonho que eu realizei depois do tratamento, né? Eu fiquei estática, eu não conseguia falar de tanta emoção de estar do lado dele.
Eu falei, caramba, é isso mesmo. E você na literatura infantil, né, à frente aí desse projeto, Biblioteca Itinerante, como que você define esse projeto, como que ele apareceu na sua vida? E assim, quando você chega com esse ônibus cheio de livros, né, nas escolas, as crianças, quais são os livros, os primeiros que elas buscam aí dentro desse ônibus? Olha, é muito legal quando a biblioteca chega, porque é um ônibus bem antigo e quando ele entra, as crianças todas vêm, escutam o barulho dele chegando, né? E delas vão para a janela, fica penduradinho, daí a professora quer dar aula, porque ainda a gente tem que se organizar para trazer as crianças para visitar. Euforia! É muito bacana, muito legal mesmo. É um projeto muito apaixonante, tanto que todos os estagiários, já que trabalharam na biblioteca, eles saem sempre com uma lembrança boa e dizem que foi o melhor trabalho da vida deles. Eu comecei com a biblioteca em 2011, já tinha lançado a coleção Vire a Página e a secretária de Educação, ela me convidou para montar esse projeto. Então o ônibus estava adesivado só, não tinha nada e nós fomos montando e tendo ideias e a cada ano a gente consegue ter uma ideia diferente e transformamos a biblioteca em uma biblioteca de temas, né? Ela é temática, a cada ano um tema diferente. Então, o que as crianças buscam geralmente, quando elas entram no ônibus, é o tema que a gente trabalha. Isso é muito interessante. Quando eu trabalhei o Ziraldo, ninguém conhecia os livros dele, das crianças. E delas entravam e falavam assim, tem livro do Ziraldo? E o ano passado foi com o Maurício Souza. E daí a gente teve a grata, né, surpresa dele nos mandar alguns presentes, porque ele ficou sabendo. E ele mandou pra gente muito gibi. Nos deu um ano de assinatura grátis. E nós fizemos um baú com gibis. Então eles entravam e já falavam, onde estão os gibis? Então o autor da vez é sempre o mais procurado. E tem para esse ano já algum planejamento, algum foco? Já estamos. Sempre a gente está um ano adiantado. As ideias já estão brotando aí. E esse ano E paralelo a tudo isso que aconteceu na sua vida, esse momento de escritora, acometida pela doença, você também, para as redes sociais, começou a fazer alguns textos, assim, crônicas reflexivas, digamos assim. Como que foi esse despertar? Como que surgiu isso? Foi muito legal porque eu comecei a escrever para mim. Tinha um caderno e daí as minhas próprias reflexões, para eu mesma ler, né, depois. E daí na noite de lançamento da coleção Vire a Página, uma amiga convidou um rapaz que tinha uma coluna no jornal aqui em Umuarama, que é o Thiago Lobão da banda Nevilton. E falou para ele, falou, Thiago, a Ângela escreve, só essa minha amiga sabia, né, minha família, que eu escrevia no caderno e tal. E daí ele falou assim, é mesmo, manda um texto para mim. E daí eu mandei. Era todos os domingos. E daí no outro domingo eu mandei e fui mandando. No final ele precisou ir embora, porque o Nevilton cresceu, eles foram para São Paulo, e ele me deixou cuidando dessa coluna. E era uma coluna de arte, de cultura de toda a cidade. Mas as pessoas foram debandando e sobrou eu. E daí eu fiquei escrevendo e isso vai fazer 10 anos já. Eu penso, Thalita, que a gente veio para esse mundo com uma missão. Cada um de nós tem algo legal para fazer esse mundo melhor, para deixar esse mundo melhor quando a gente partir. E eu acredito que a minha missão é essa, né? Parece-me que é essa. Então, quando eu leio que as pessoas me escrevem dizendo que eu realmente as ajudei, eu falei, poxa, acho que eu estou no caminho certo. E com certeza essa é a sua missão. Ângela, muito obrigada pela sua entrevista e que continue aí muitas crônicas, muitos textos e muitas reflexões. Muito obrigada, eu que agradeço o convite, você ter lembrado de mim, me trazido nesse lugar tão bonito, para que a gente pudesse conversar junto com essa equipe muito legal e a gente se vê por aí. Com certeza. E no próximo bloco nós vamos falar sobre o autismo. Você sabe o que é essa doença e como identificar? Fique sabendo todos os detalhes depois do intervalo, não saia daí.